Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e antes de começar a investigação do dia de hoje, eu queria dizer uma coisa a vocês. Ontem eu passei um tempão tentando colocar as páginas na ordem certa. Eu criei uma tabela e com a ajuda de uma de vocês, eu percebi que talvez a tabela das páginas fizesse sentido se a gente colocasse todas as páginas pares com as páginas pares e as ímpares com as ímpares e a gente fosse cruzando os números na tabela. Eles batiam. Daí eu fui lá e comecei a colocar todas essas páginas na ordem. Mas eu percebi que não dava certo. Tinha uma das citações que era interrompida por uma outra página absolutamente nada a ver. E aí eu percebi que essa técnica não funcionava. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmanchar todas essas páginas e colocar na ordem numérica de novo. Mas eu vou deixar isso pra depois e vou comentar sobre as páginas de hoje. Então fica aqui comigo. Gente, desculpa pelo barulho, porque eles estão fazendo alguma coisa aqui no prédio do lado. Mas vamos lá, página 35. A gente tem uma cena bem interessante nessa página, parece ser uma das finais do livro. Eu não posso dizer se é a última ou não, mas com certeza é lá pro final. Aparentemente, a polícia estava capturando Henry, um dos nossos assassinos. Então, aqui a gente tem algumas questões para comentar. Alguns de vocês disseram que Henry pode ser um cachorro, pode ser também um nome usado para algum tipo de objeto, ou alguma coisa do tipo. Pode ser que não seja uma pessoa. Mas com essa cena, parece ficar meio claro que, pelo menos, existe um Henry que é um homem. Pode ter outro, que signifique outra coisa. Mas a gente tem um pouco de certeza de que é sim uma pessoa. Henry caminhava para o fim. Não lamentei. A polícia estava no encalço dele de forma bastante clara. E parecia impossível que ele acabasse escapando. Ou seja, muito provavelmente é uma pessoa assim. Outra coisa que eu achei legal aqui que eles falaram, que o narrador falou na página, é que existe uma passagem subterrânea. Então, o esquadrão estava cercando a casa e tinha uma passagem subterrânea onde os vizinhos se amontoavam. Lendo assim, parece que não é uma informação tão importante, mas talvez para algum assassinato essa passagem subterrânea seja importante. Então, achei uma informação relevante. E ele menciona um nome que até então não tinha aparecido, pelo menos não na forma do nome completo, pode até ter um apelido. Wellington Crisp. Pelo que eu pesquisei, não é nenhum personagem histórico nem nada do tipo, então deve ser mesmo um personagem do livro. E ele diz que estava acompanhado de seu assistente e do seu bulldog. Temos aí mais uma informação de cachorro. Como eu falei em uma outra página aí atrás, que eu não lembro qual foi, a gente tem um cachorro que parece ser um cachorro específico da Escócia. Ou seja, que a gente confirma a nossa hipótese de que existem outros cães na história, não é só um. E aí eu fico pensando, será que esse Wellington Crisp é então o investigador e o seu cachorro é algum cão assistente, algum tipo de policial? Depois, o que eu achei mais relevante também é que no final ele diz: se aquele que de maneira tão trágica matou seu rei algum dia chegou até aqui, o que historicamente é mais que duvidoso, ai, pobre Richard, ai, pobre Thomas, de certo não foi com a mesma facilidade ou sincronia com que eu chegara. Aqui a gente pode ver que faz referência, talvez, ao rei Richard III, e ele era da casa de York. E aí eu fiquei pensando, se é House of York, e ele diz, chegou até aqui, será que House of York é uma referência a local? Então ele quer dizer que eles estão na cidade de York, na Inglaterra? Eu fico pensando se isso é só mais uma referência para confundir a gente ou se de fato é uma pista sobre locais. Ai, gente, esse livro, eu não sei nem o que dizer sobre ele, porque ele coloca tanta informação e a gente nunca sabe o que de fato vai ajudar na investigação e o que não vai.
Gente, mudei de lugar aqui pra ver se o barulho da obra do prédio do lado diminui. Vamos lá, página 36, eu tenho quase certeza de que quem tá narrando é o Clemente, porque ele começa mencionando sobre o velho Calabar, e quem fala sobre essa planta venenosa é o Clemente. E ele diz que dessa vez o velho Calabar falhou, não funcionou. E ele tinha certeza de que não poderia mais depender dele. Isso me fez lembrar de uma outra página que também é narrada pelo Clemente, e nessa página ele menciona que não é possível que aquele velho não tenha morrido com um veneno, porque ele fala sobre a técnica de mitridatismo, que é aquele autoenvenenamento, para o seu corpo se acostumar com as baixas doses de veneno, até que uma vez se você for envenenado, você não morre. Então, talvez essas páginas estejam relacionadas, porque aqui parece que ele deu um veneno a alguma pessoa e essa pessoa não morreu. Depois disso, ele fala sobre uma mulher chamada Mavis Kitchener, que não apareceu até agora e não sei se ela aparece ao longo do livro, mas pode ser que seja algo para nos distrair. E ele diz, como me casaria com ela diante das circunstâncias? Será que o Clemente é aquela pessoa que diz que nunca se casou e que nem tinha vontade de se casar? Logo em seguida, ele menciona uma frase, seu tio bondoso, que você considera o pai da sua fortuna, ansiava por tal aliança. Gente, isso aqui é uma frase do poema The Sisters, do Alfred Tennyson. Então, como eu disse, é uma referência, ele sempre usa referências, mas referências que fazem sentido na história do personagem do livro. Talvez aqui a gente tenha mais uma prova de que existe algum tipo de casamento por interesse. Depois, ele conclui dizendo que ele vagava em meio às fracassadas tentativas das azaleias bengalesas, daquelas cujas ordens eu executava e que sempre teria sucesso. A azaleia também é uma planta venenosa, e quando ele diz as fracassadas tentativas das azaleias, talvez ele já tenha usado a azaleia para envenenar alguém e também não conseguiu. Só que o que me chama a atenção é o restante da frase, quando ele diz que ele executou as ordens e que ele sempre teria sucesso. Essa parte eu não entendi, porque se ele disse que as tentativas foram fracassadas, como é que ele sempre teria sucesso? E o mesmo podia ser dito de Henry. Será que Henry também estava seguindo ordens? E ele conclui, ele enterrara o cadáver, apenas os olhos estavam à mostra. Será que com essa frase a gente pode perceber que talvez Henry tenha matado alguém como uma ordem de alguma outra pessoa? Ou aqui pode ser também um daqueles casos que vocês mencionaram sobre Henry poder ser um objeto, já que ele diz, ele enterrara o cadáver. Será que ele é uma pessoa aqui, ou ele é uma ferramenta que foi utilizada para enterrar o cadáver? Já que o livro menciona a ferramenta várias vezes, então talvez vocês estejam certos quanto a isso. Agora eu vou falar sobre a página 37, que é a última desse vídeo, e é uma página muito relevante, aparentemente, porque tem muitas informações. Logo no início, o narrador diz que os dedos desajeitados da morte eram de fato o que mais causava medo. Eu os vira executando a tarefa que lhes coube, ou seja, ele presenciou algum assassinato. E aí ele se deu conta de que ele precisava contar a alguém, ele precisava fazer alguma coisa em relação ao que ele vira. E aí ele menciona que dessa vez, o homem encarcerado no lugar onde Hotspur morreu não podia ouvir, ou seja, talvez ele tivesse medo de contar a alguém o que ele viu por causa desse homem. A gente ainda não sabe quem é esse homem, mas a gente sabe que Hotspur foi um personagem histórico, e Hotspur era o apelido dele, na verdade, o nome era Henry, como sempre. O escritor sempre usa Henry em todos os lugares possíveis desse livro. Mas, voltando à história desse homem, Hotspur, ele morreu numa cidade que se chamava Shrewsbury, na Inglaterra. Então, esse pode ser o local onde esse homem estava preso. E aí ele muda de pensamento, dizendo que ele olhou para cima da mesa para o grande vaso repleto de jasmins amarelos.
Essa planta já apareceu antes, e a gente sabe que quem cultiva as plantas é o Clemente. Então, muito possivelmente, essas plantas vieram do Clemente, mas não pelas mãos dele, porque quem deu as plantas para esse narrador foi o jovem Alexandre. Antes, em outro vídeo, eu mencionei que Alexandre parecia ser um homem idoso, mas não, porque ele diz que é jovem Alexandre. Então agora a gente já sabe que ele não é um homem idoso. E esse Alexandre enviou essas plantas a esse narrador com um convite para visitar uma exposição de arte. Ou seja, talvez essa pessoa seja uma pessoa importante. E aí ele diz, ou ela diz, que voltou a atenção para o espelho rococó à minha esquerda. Ora, meus pais tomaram providências, logo após meu nascimento, para que não houvesse outros. Ou seja, muito possivelmente ele está falando sobre não ter outros irmãos, porque ele olhou para o espelho e viu mais um dele, e disse que os pais tomaram providência para que não houvesse outros. Isso talvez indique o fato de ele ser um filho único, ou uma filha única. E ele diz também que ele não queria dividir o que era dele com outra pessoa. Será que isso foi um motivo para algum tipo de assassinato? Porque ele não queria dar nada que era dele a uma outra pessoa. Isso pode causar algum tipo de briga entre pessoas. E ele disse que era terrível sentar ali e não ver nada além da mesa à minha frente e saber que um assassinato havia sido cometido. Então, confirmando o que a gente disse logo no início sobre ele presenciar um assassinato. Ele viu um assassinato, mas ele aparentemente não consegue fazer nada em relação a isso. E por fim, ele termina dizendo que ele, ou seja, foi um homem, né, que cometeu esse assassinato, seria partícipe e dissimulado. Se eu ousasse abrir a boca, quem acreditaria em mim? Ou seja, ele não tem muito o que fazer em relação ao que ele viu, mas a gente pode presumir que seja uma pessoa com dinheiro, talvez pelo espelho rococó, pelo convite a participar da exposição de arte, e que ele não dividiria nada com ninguém. Talvez ele tenha muito dinheiro e alguém tenha tentado matar ele, não sei, tenha tentado... Porque aqui a gente tem dois personagens que podem ser suspeitos. Um homem já estava preso, talvez tenha um outro, porque o que ele diz é que ele precisava fazer alguma coisa. Ou seja, se ele precisava fazer alguma coisa, então o homem que já estava preso não é a quem ele se referia, porque se o suspeito de quem ele está falando já estivesse preso, ele não teria mais nenhuma preocupação. Só que o que parece, um homem já estava preso e ele ainda precisava fazer alguma coisa, então talvez tivesse outro suspeito, não sei. O que vocês acham em relação a essa página? Quem pode ser esse narrador? E de quem ele tá falando? Porque se tem um homem preso e ele ainda precisa fazer alguma coisa em relação a isso, o que pode ser? Deixem aí nos comentários o que vocês acham, as suas hipóteses e o que vocês já descobriram, porque isso ajuda todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê amanhã com mais uma investigação. Obrigada por estarem aqui. Tchau! Gente, eu encerrei o vídeo e esqueci de falar uma informação importante que eu encontrei. Na vida real, quem matou o Hotspur, o tal do Henry, foi um homem chamado Hal. E a gente tem um personagem que se chama Hal no livro. Será que quando ele diz que o homem encarcerado estava no lugar onde Henry morreu, onde Hotspur morreu, não é uma referência a Hal? Será que Hal estava preso? Pensem nisso. Fui.